Então, boa noite. Vamos retomar nossa aula de redes. Enquanto ainda o restante dos colegas aí vão acessando, só para a gente relembrar a gente relembrar o que a gente viu na última aula. A última aula a gente acabou trabalhando toda a parte de endereçamento, né? Tanto endereçamento IPv4 como endereçamento IPv6. E aí a gente trabalhou bastante a questão de... Boa noite, seu Wallace. Buenas. Faltou o óculos. Faltou mais. E aí a gente trabalhou toda a parte de endereçamento IPv4, né? Fazendo os cálculos de subredes, trabalhando com redes de tamanhos variáveis, né? E trabalhamos também a parte de endereçamento IPv6. Fizemos algumas atividades práticas ali para vocês configurar os dispositivos. E aí tinha ficado uma atividade prática para vocês fazerem, né? Com prazo até o dia 29. Ele ainda está no prazo, porém ainda ninguém submeteu e ninguém me questionou nada. Então, quer dizer que estão ou não iniciaram a fazer ainda, não tem dúvida. Não comecei. Tá. E aí hoje a gente vai trabalhar, então, vamos iniciar trabalhando o capítulo 13, que é ICMP. Com isso, a gente vai finalizar o outro módulo, que é do 11 ao 13, que é a parte de endereçamento IP, e aí, então, vai ter já a avaliação para vocês realizarem. Deixa eu ver se ela está ativa. Está ativa. Ela já está ativa, então, para vocês fazerem. Esse capítulo é um capítulo bem tranquilo. Boa noite, Eric. É um capítulo bem tranquilo, né, que vai facilitar a entender e vocês verificar como está a configuração de rede de vocês. Tá? Então, vamos lá. O que a gente vai ver nesse capítulo? O protocolo ICMP. Ele é um protocolo lá da camada de rede, ele é um protocolo auxiliar ao protocolo IP. Tá? E aí a gente vai entender como funciona essas mensagens ICMP, né, e como que esse protocolo vai ajudar a testar essa conectividade de rede. Para isso, a gente vai utilizar algumas ferramentas, alguns utilitários que vocês já conheceram, a gente já trabalhou isso nos outros exemplos, mas explicar um pouquinho mais o funcionamento deles, que é o ping e o traceroute, ou o tracert. Então, vamos... Deixa eu só fechar a porta aqui, que chegou a esposa e a cunhada aqui. Aí. Então, as mensagens, a gente tem o protocolo ICMP versão 4 e o ICMP versão 6. O ICMP versão 4 vai trabalhar em conjunto com o IP versão 4 e o ICMP versão 6 vai trabalhar em conjunto com o IPv6. Tá? Faz essa mesma analogia. Lembrando que o IPv6 ainda tem o protocolo Neighbor Discovery, que também ele ajuda, né, a resolver alguns problemas. Tá? Então, o que a gente usa? Tá? O ICMP, ele é um protocolo de mensagens, né, de controle de mensagens, a tradução dele é Internet Control Message Protocol. Então, o protocolo de controle de mensagens da internet. Então, ele que faz todo o controle de comunicação entre os hosts para verificar se consegue ter conectividade, se não consegue, se consegue chegar, alcançar a rota ou não, né? Então, ele tem essas funcionalidades. Tá? Então, a gente consegue ver se a gente tem acessibilidade do host, se a gente tem o destino ou o serviço está inalcançável, né, ou não, e também tempo excedido. Questão da acessibilidade do host. Né? Como que eu testo para ver se eu consigo chegar àquele host, se aquele host está disponível. Então, tu tem um endereço IP ou tu tem um nome, e aí tu pode utilizar o utilitário ping, né, que ele faz, o que ele faz? Ele vai verificar se aquele host está alcançável. Então, ele tem um endereço IP, ele manda uma solicitação de echo,
echo request, e o host lá vai responder com echo replay, né? Então, são duas mensagens ICMP versão 4 que a gente utiliza. Que a gente precisa, que a gente usa para verificar essa questão da conectividade. Uma coisa que acontece muito, principalmente em redes Windows, é que, por padrão, o firewall do Windows ele bloqueia mensagens ICMP. Tá? Por quê? Vocês já devem ter escutado o tal do ping da morte. Sim ou não? Nunca ouvi falar. Sim, a Flávia já, né? A Flávia já fez o curso de cibersegurança, ela já é expert, né, nessa área de segurança aí. Eu já ouvi falar, mas não lembro ainda. Isso. O ping da morte nada mais é do que VAR. Na verdade, tu pode ter vocês falaram de ataque de negação de serviço, aí vocês já escutaram falar. Sim. Sim, né? Um tipo de ataque de negação de serviço é o ping da morte, que tu começa a mandar ping para um host, né? E aquele host, ele tem que responder aquelas mensagens ICMP, e ele recebe uma enxurrada de pings, de mensagens ICMP, e ele não consegue responder o restante. Então, o que ele faz? Ele fica inacessível para os outros serviços. Então, tu negou os serviços que ele deveria estar oferecendo porque tu está dando muito ping para ele, ou ping com um pacote muito grande. Claro que tu não consegue fazer essa negação de uma máquina para outra, isso é muito difícil. Mas um conjunto de máquinas, tu faz um ataque distribuído, tem várias técnicas. Mas aí o firewall do Windows, por padrão, ele vem com um bloqueio de ICMP, para que tu não consiga receber. Daí tu também perde, tu te protege de uma forma, mas, porém, tu não consegue verificar se a tua rede está acessível ou não, né? Se aqueles dispositivos estão configurados de forma correta ou não. Né? Existem outras formas que mais adiante aí a gente vai ver, na disciplina de segurança a gente vê, que tu não precisa bloquear totalmente os ICMPs. Tu bloqueia e começa a vir uma enxurrada de ICMP, aí sim tu começa a bloquear, mas tu deixa ele acessível. Tá? Então, essa mensagem de eco de ICMP, que a gente usa para testar essa capacidade de um host em acessar uma outra rede IP, ou acessar um outro host, né? Ele vai fazer essa solicitação, então, de eco ICMP, que a gente chama de ICMP echo request, ele está fazendo uma requisição de eco, eu quero que ele me retorne uma mensagem, e aí, se o host está disponível, então ele vai mandar um echo reply, dizendo, olha, eu estou aqui, tu consegue chegar até mim. O ping, por padrão, no Windows, ele manda quatro pacotes. Vou abrir aqui no meu PC mesmo, vou fazer o teste para o meu gateway. Olha lá. Vou dar um ip-config, só para confirmar o IP do meu gateway, e eu vou dar o comando ping 192.168.0.1. O que eu estou fazendo? Eu estou testando a minha conectividade com o meu gateway. Cheguei até o gateway, quer dizer o quê? Até meu gateway eu consigo alcançar. Olha lá, mandei 4 pacotes, tá? 4 pacotes ICMP. Ele tem aqui no final do comando ping, ele mostra uma estatística que ele mandou 4 pacotes, recebeu os 4 pacotes, não perdi nenhum. Tá? E ainda ele te dá uma estatística de qual é o tempo mínimo que esses pacotes levaram para chegar ao destino, o tempo máximo e a média. Tá? E a média. Eu posso testar, fazer um ping para um host, por exemplo, do Google. Estou pingando para o Google. Ele mandou os 4 pacotes, chegou os 4 pacotes, e o tempo mínimo, médio e máximo e médio que esses pacotes chegaram. Tá? Isso com o ping. Tá? Mas mais adiante eu vou explicar ainda um pouquinho mais dele. Tá? Então, só para vocês conhecerem, tá? Quando um host ou um gateway recebe um pacote que não pode entregar, quer dizer, o que ele não consegue chegar, né? Ele pode usar uma mensagem ICMP de destino inalcançável para notificar a origem que o destino ou o serviço está inalcançável. A mensagem conterá um código que indica por que não foi possível entregar o pacote. Então, por exemplo, eu estou tentando acessar um site, uma coisa a rede, e, por exemplo, o meu gateway não consegue achar uma rota para ele. Né? Daí ele pode dizer, olha, a rede inalcançável, ou eu não consigo achar esse host,
né? Não existe esse host na minha rede, não consigo chegar a ele, ou esse protocolo também é inalcançável, ou a porta a qual está tentando fazer o acesso ao serviço, que é uma porta TCP, né, ou DP, é inalcançável. Então, tem esses códigos que são utilizados para dizer que o destino está inacessível. Então, pode ser por quê? Pode ser porque eu não consegui chegar à rede, pode ser porque eu não consegui chegar ao host, pode ser que eu não consegui alcançar aquele protocolo naquele host ou a porta naquele host. Então, pode ser tudo isso. No ICMP versão 6, né, também ele usa outros códigos. Então, por exemplo, tem nenhuma rota para o destino, código 0, código 1. A comunicação com o destino é administrativamente proibida. Então, por exemplo, tem um firewall. Então, aqui eu consigo ver que o firewall que está proibindo eu acessar aquele destino. Ou, além do escopo do endereço de origem, endereço inalcançável, porta inalcançável. Então, ele tem códigos diferentes do ICMP versão 4, mas, porém, eles trabalham de forma parecida. Né? O tempo excedido, o que é isso? Como uma mensagem ICMP de versão 4 de tempo excedido é usada para um roteador para indicar que o pacote não pode ser encaminhado porque o tempo de vida útil, o TTL, Time to Live, do pacote foi reduzido a 0. O que acontece? Se vocês lembrar lá do cabeçalho IP, IPv4 aqui, vamos ver aqui. O cabeçalho IPv4 ele tem o campo de tempo de vida, que é o TTL, tá? Aqui tem uma imagem melhor, TTL, tá? Esse campo aqui dependendo da configuração do teu dispositivo, de qual sistema operacional que ele está utilizando, ele sai com um valor. E a cada salto que ele vai dando, quer dizer que por cada roteador que ele vai passando, ele vai decrementando. Ele decrementa 1. Se chegar um roteador e o TTL tiver 0, quer dizer o quê? Olha, esse pacote está perdido na rede, ele já se perdeu, não tem mais viabilidade nenhuma eu vou tentar transmitir ele. Então, pega e descarta ele, e aí tu vai mandar uma mensagem ICMP dizendo que, né, não conseguiu chegar ao destino. Tá? Então, ele é uma forma de não ficar pacotes aí eternamente rodando pela rede. O ICMP versão 6 também vai enviar uma mensagem de tempo excedido, né, se o roteador não conseguir encaminhar esse pacote, porque o pacote também expirou. Só que no ICMP, no IPv6, o campo TTL ele passou a ser chamado de limite de salto. Ele só trocou, ele tem a mesma funcionalidade que no IP versão 4 é TTL e no IPv6 é limite de salto. Né? Então, ele só troca isso aí. Tá? Essas mensagens de tempo excedido elas são usadas, por exemplo, né, pela ferramenta Traceroute para mostrar a rota. Por exemplo, eu posso mostrar aqui. Trace Tracert no Windows, www.google.com. Vamos lá. Máximo de 30 saltos. Tá? Vamos ver se ele vai conseguir rastrear isso. Porque às vezes o que acontece? Né? Às vezes, por exemplo, dentro da minha rede o ICMP ele não está bloqueado, mas de repente nos roteadores dos provedores eles bloqueiam, né? Por questões de segurança. Vou deixar rodando aqui enquanto isso, depois eu abro aqui. Vamos ver se ele vai deixar. Né? Já as mensagens de ICMP versão 6. Tá? Tem mensagens informativas e tem mensagens de erro, tá? Quando a gente encontra algum erro nessa rede. E elas são muito semelhantes às mensagens de controle de erros do ICMP versão 6. Tá? Porém, ela tem novas funcionalidades aprimoradas, e existem essas trocas de mensagem entre um roteador e outro, né? E entre um roteador e um dispositivo IPv6. E
Por exemplo, essa troca de mensagens que ocorre entre um roteador e um dispositivo IPv6, qualquer outro host IPv6, ele serve para alocação dinâmica de endereços, né? Em vez de utilizar o DHCP, a gente usa essas trocas de mensagem ICMP, né? Que é mensagem de solicitação de roteador e mensagem de anúncio de roteador, para que a gente possa descobrir qual é o roteador, né? E qual é o prefixo daquele roteador. E também tem mensagens entre os dispositivos IPv6 para descoberta de solicitação de vizinho e de anúncio de vizinho. Tá? Então, ele usa, o ICMP ele inclui 4 novos protocolos, que é o protocolo de Neighbor Discover Protocol. Né? Então, ele usa essas mensagens aqui para fazer isso aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, mensagem de anúncio de roteador. Né? Então, o que é feito? As mensagens de anúncio de roteador são enviadas por roteadores habilitados para IPv6 a cada 200 segundos para fornecer informações de endereçamento para hosts habilitados com IPv6. A mensagem de RA pode incluir informações de endereçamento para o host, como prefixo e comprimento do prefixo, endereço de DNS e o nome de domínio. Então, um host que usa uma configuração automática de endereço de estado, se ele está configurado para Slack, ele definirá seu getter padrão para o endereço local do link do roteador que enviou o RA. Então, o que ele faz? O roteador anuncia para ele, olha, o prefixo da rede é esse aqui e o comprimento do prefixo é esse. E anuncia para lá. Aí esse aqui vai lá, pega e faz toda essa configuração, né, do roteador. Aqui ele colocou também o endereço de link local, ele anunciou o endereço de link local também dele. Tá? As mensagens de solicitação de roteador, o que acontece? O R1 vai responder ao RS com a mensagem de RA. Então, o que ele faz? Ele mandou uma mensagem de RS perguntando se existe algum roteador. Tá? Então, o PC1 envia uma mensagem de solicitação de roteador para determinar como receber informações de IPv6 dinamicamente. Quando ele faz isso, né, o roteador vai responder, então, com a mensagem de anúncio de roteador, dizendo que todos os dispositivos que estão habilitados para IPv6, né, e ele dizendo que ele é o responsável para usar a configuração e passa as informações de endereçamento de unicast global, mostra qual é o prefixo, né, e essas outras informações. As de vizinho, quando um dispositivo recebe esse endereço IP, unicast global ou unicast local de link, né, de link local, um dispositivo pode receber detecção de endereço duplicado. Então, quer dizer o quê? Né? Dependendo da forma como ele faz a criação automática do endereço, porque ele recebe só o prefixo, né? Então, o que ele faz? Se ele vê que tem um outro endereço, um outro host com aquele endereço, ele vai receber essa notificação, né, detecção de endereço duplicado. Então, para isso, ele usa, né, para verificar a exclusividade do endereço, o dispositivo vai mandar uma mensagem de DNS com seu próprio endereço, né, como endereço de IPv6 destino, conforme mostrado na segura. Né? Então, ele vai mostrar o próprio endereço, ele vai mandar para lá. Se outro dispositivo na rede tiver aquele endereço, ele vai responder uma mensagem de NA. Né? Então, ele vai notificar que existe aquele endereço e aí foi duplicado, né? Ele vai ter que gerar um novo. E a mensagem de NA, essa mensagem, então, né, responde, se ele mandou uma DNS, ele vai responder com uma DNA. Então, as mensagens que a gente troca com IPv6. Tá? Então, o teste de conectividade. A gente pode testar essa conectividade. Né? A gente viu a ferramenta Ping e a ferramenta Traceroute, ou Tracert. Deixa eu ver se ele roteou aqui. Ainda não.
Ó, agora foi. Ele passou pelo meu gateway, tá? Aqui provavelmente é um roteador do meu provedor lá que por segurança ele não... Aqui já é um outro, ó, roteador da Sigo, que é o meu provedor. Ele vai passando. Para a gente testar essa conectividade com o ping, o que normalmente a gente testa? Quais são os primeiros testes que a gente faz? Primeira coisa, eu faço um ping no localhost, né, no endereço de loopback, para ver se o quê? Será que a minha máquina ela tá com todos os protocolos da pilha TCP/IP configurados, certos, habilitados para que eu possa funcionar? Então eu faço esse primeiro teste. Não, minha máquina está respondendo. Depois, o que eu faço? Não, vamos testar o gateway, vamos ver se eu consigo chegar até o meu gateway, né, para que eu possa acessar uma rede externa. Né? E aí, sim, depois eu faço um ping para um host remoto, para ver se eu consigo chegar até ele. Então, esses são alguns testes que a gente faz. Né? Então, um dos primeiros testes que a gente faz é o quê? Ping localhost. Aqui ele pingou com IPv6, tá? Vou pingar com IPv4. Vou colocar um parâmetro -4 aqui para ele pingar com IPv4. Olha lá. Pingou o endereço de loopback, 127.0.0.1. Quer dizer o quê? O meu PC ele está funcional, tá? Pingo o meu endereço do meu gateway. Pinguei do gateway. Está funcionando. E pingo um host qualquer. O host que eu quero encontrar. Faltou um F. Então, esses 3 testes aí que a gente faz, né, para verificar essa conectividade. Aqui ele está mostrando, então, do loopback, né? Então, se eu não tiver habilitado na minha rede, lá nas minhas propriedades da minha rede, o protocolo TCP IP versão 4, por exemplo, ou IP versão 6, esse teste de loopback ele não vai funcionar. Então, quer dizer, que, opa, está desabilitado, ocorreu algum erro, tenho que ir lá e tenho que habilitar isso lá nas minhas propriedades de rede. Tá? O ping do gateway padrão, a gente manda um echo request, vem um echo replay para o gateway, né? Então vai verificar qual é o gateway, pode dar o comando ipconfig, né? E um ping para um host remoto, eu vou pingar ele lá para qualquer outro, verificar se tem rota para fora, né? E se essa rota também tem uma rota interna depois para minha rede. Se eu não conseguir chegar naquele host, pode ser um problema de rota, pode ser, né? Aí eu consigo saber mais ou menos aonde que está o erro. Então, por exemplo, se eu conseguir pingar para mim mesmo, minha máquina está funcionando. Se eu conseguir pingar até o gateway, quer dizer o quê? Que a minha rede interna aqui está funcional. Agora, não conseguir pingar para o remoto, pode ser configurações de rota no roteador ou pode ser algum outro problema lá fora, né? Mas dentro da rede está funcional. Agora, não conseguir pingar o gateway, provavelmente tem alguma configuração da IP errada, ou tem problema de conectividade, de cabeamento, né, de camada 1 aí que está acontecendo, ou pode ser lá no roteador o problema. Então, são algumas coisas que a gente faz. O traceroute, ou tracert, né, que ele usa para a gente testar o caminho. Então, o que ele faz? Ele vai mandar pacotes de CMP, né, e ele vai calcular, vai fornecer o tempo de ida e de volta para cada salto, tá, ao longo do caminho. Né? Se um salto falha na resposta, né, ele também indica. Né? Então, o tempo de ida e volta é o tempo que o pacote leva para alcançar o host remoto e retornar a resposta ao host. Um asterisco usado para indicar que o pacote perdido ou não respondido. Tá? Então, aí pode ter algumas informações também de bloqueio para que ele não responda essa mensagem CMP, né? Daí tu vem, por exemplo, lá no outro teste que eu estava fazendo aqui, né? Ele estava dando algum erro ali de asterisco, né? Mas aqui ele mostra, ele mandou 3 pacotes, então ele me mostra aqui, esse aqui é o tempo de ida e volta até aquele destino.
E aí tem a questão do limite de salto, né? Que ele vai, por exemplo, se chegar a zero esse host, ele não é passado adiante, tá? O que ele mostra aqui? Ó, tô com o TTL1, chegou aqui, ele vai diminuir, né? Tempo excedido, então ele volta lá dizendo que deu erro. Agora para o TTL2, vai passar aqui, ele vai encaminhar, quando chegar aqui, diminuiu, chegou a zero, né? E aí não encaminha. Se for a 3, aí vai conseguir chegar lá ao destino. Na verdade, vai chegar até aqui e não vai passar, né? Ele vai descontando. Se for maior que 3 aqui, daí sim chega até o destino. Tranquilo, ping o trace route. Tranquilo. É só isso? É só isso. Então tá É só tranquilo. isso. Aqui até tem. Vamos ver se vai funcionar o meu packet trace ou se eu tenho que reiniciar. Quando eu boto gravar, ele não consigo abrir o packet trace, bota coisa estranha. Não. Bom, mas os testes que vai fazer aqui eram os mesmos testes que eu fiz aqui usando minha própria máquina local, tá? Só que ali vocês iam ter essa captura de pacote só para mostrar, tá? Pessoal, capítulo 13, capítulo do ICMP, era isso, tá? Aqui tem mais um packet trace, se vocês quiserem fazer, né? Ele usa o módulo físico também, lá para vocês criar, configurar toda a rede, né? Então, também podem fazer ele aí como uma atividade de, de exercício, tá? De exercício. Alguma dúvida? Agora não. Vamos ver depois. Por enquanto, não. Beleza. Vamos adiante para a gente ganhar tempo, né? Bom, então assim, terminamos os módulos de 11 a 13, o módulo de endereçamento IP, tá? Que tinha IPv4, IPv6 e CMIP, eram os três capítulos, né? Os três módulos aí para a gente trabalhar. Então, vocês têm esse exame agora de endereçamento IP também para fazer. Eu vi que poucos fizeram o do módulo 8 a 10, então vocês estão atrasados com o módulo 8 a 10 e do 11 a 13. E ainda vocês têm a atividade prática que está lá no SIGA, lá que vocês têm que fazer. Tá? Agora nós vamos, então, para os módulos que a gente vai falar de comunicação de aplicativos de rede. A gente vai começar agora a falar já da camada de transporte e camada de aplicação. Tá? Então, a gente entendeu agora todo o processo de funcionamento, desde a camada física, né, como que era o processo lá da comunicação na camada 1, né, como que esses bits eram injetados, né, através ou de um sinal elétrico ou de um sinal luminoso, né, um pulso de luz, ou através de ondas de rádio. Vimos o protocolo Ethernet, que é o principal protocolo de redes locais, né, conhecemos lá endereçamento MAC, como funciona toda essa parte de unicast, multicast e broadcast na rede. Conhecemos também toda a parte de comunicação entre redes, então entendendo como que funciona essa comunicação, né? Conhecendo as pilhas, o protocolo TCP/IP e o modelo OSI, e aí vimos também a questão do endereçamento IP, IPv4, IPv6 e o protocolo auxiliar ICMP. Então agora a gente vai para a camada de transporte. Camada de transporte, qual é a camada do modelo OSI?
Aí no chat saiu a resposta? 4. 4, né? Camada 4. Ela faz interface com qual camada, Wallace? O senhor tá me pedindo muita coisa, professor. Com a 13 e a 5. Com a 3 e a 5. Qual é a camada 3? Rede. Camada de rede. E a 5 seria a camada de Essa aí eu não lembro. seção, né? Porém, na pilha a camada de seção, apresentação e aplicação, elas são implementadas na aplicação. Então, na verdade, ela faz interação com a camada de aplicação do modelo TCP/IP. Ela vai receber aquele fluxo de dados lá da aplicação e vai segmentar esses dados e vai encaminhar esses segmentos para a camada de rede e fazer o encapsulamento num pacote IP. Tá? A camada de transporte é onde, como o nome indica, os dados são transportados de um host para outro. Tá? Então, se a gente fosse fazer uma ligação numa rede, essa ligação ela acontece via camada de transporte. A camada de transporte que vai ligar aquele host a outro, aquele aplicativo a outro, né? E os protocolo TCP e o protocolo UDP. O TCP é um protocolo, como o próprio nome diz, né? Transmission Control Protocol, protocolo de controle de transmissão. É um protocolo que ele tem a garantia de que aqueles dados vão chegar. Tá? Até aqui no material ele faz a analogia de uma carta registrada. Então, por exemplo, tu vai mandar uma carta e aí tu vai receber a confirmação que aquela carta chegou ao destino. Tá? Já o UDP, claro que no TCP, esse processo de tu fazer esse controle da transmissão, isso tem um retardo no processo, né? Porque primeiro tu vai ter que estabelecer uma comunicação para depois mandar os dados e depois vai ter a confirmação de que aqueles dados chegou. Então, isso começa a demorar um pouquinho mais o processo de comunicação. Porém, tu tem a certeza que aqueles dados vão chegar ao teu destino. O UDP ele é mais simples, né? Então, o que quer dizer? Pode ser que tu mande os dados e aqueles dados cheguem ou não, né? Então, tu não sabe se vai ter alguém lá para receber aqueles dados, né? Se vai estar funcionando, se perder no caminho, tu não vai ficar sabendo, né? Então, mas tu tem uma velocidade maior aí na entrega, porque tu não fica preocupado com isso. Então, a gente vai entender um pouquinho disso aí, né, de como que funciona essa questão do transporte de dados, a visão geral do TCP, do UDP, entender o que são os números de porta, todo o processo de comunicação TCP, a confiabilidade, esse controle de fluxo que é feito pelo TCP e como é feita a comunicação UDP. Então, o propósito da camada de transporte. Todos os programas da camada de aplicação, eles vão gerar dados. Então, dependendo aqui eu tenho vários tipos de dispositivos, né? E, obviamente, vai ter vários tipos de aplicações aqui funcionando. Eles vão trocar dados entre eles, tá? Então, a camada de aplicação vai gerar o dado e ele vai trocar isso, né, de um host de origem com um host de destino. A camada de transporte é a responsável, então, pela comunicação lógica entre esses aplicativos que são executados em hosts diferentes. Por exemplo, numa comunicação web, eu tenho o meu cliente web e eu tenho o meu servidor web. São dois processos. O processo cliente, lá que é o meu navegador na minha máquina, e eu tenho o meu processo servidor lá no meu servidor web. Tá? A camada de transporte que é responsável por fazer essa comunicação lógica entre esses dois processos. Tá? Para isso, ela pode incluir serviços como estabelecimento de uma sessão temporária entre esses dois hosts, né, e uma transmissão confiável de informações de um aplicativo para outro. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a camada de aplicação, né, onde ela vai passar esses dados para a camada de transporte, a camada de transporte vai mover os dados entre as aplicações de um dispositivo na rede. Então, o que vai fazer? A gente vai passar para a camada de internet, quando a internet vai encapsular isso, passar para a camada de rede, vai chegar aqui, quando chegar no transporte, ela vai dizer, vai para essa aplicação aqui que tu tem que mandar. Tá? O que acontece? Dependendo do tipo de aplicação que eu tenho,
tá? Na minha camada de aplicação, ou eu vou utilizar um protocolo TCP ou eu vou utilizar um protocolo UDP. Tá? Então, TCP, Transmission Control Protocol, e UDP, User Datagram Protocol. Quais são as responsabilidades da camada de transporte? Primeiro, rastreamento de conversações individuais. Então, ela que é responsável por cada conjunto de dados que vai fluir de um aplicativo de origem para um aplicativo de destino. Então, de um host de origem para um host de destino, eu vou ter um aplicativo em cada um deles e ela vai ser responsável, então, né, por fluir esse conjunto de dados entre esse host e outro, né? Rastreando, né? Provavelmente ele rastreia separadamente essas conversas, então ele vai colocar vários identificadores ali para te poder rastrear e saber para onde que é, né? Então, ela que mantém e monitora essas várias conversas que vamos ter. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho num host, eu tenho várias aplicações funcionando no mesmo host. Eu tenho, por exemplo, um e-mail, eu tenho um aplicativo de mensagem instantânea, eu tenho várias páginas abertas, eu tenho um bate-papo de um vídeo online, eu tenho uma transmissão de vídeo. Tudo isso está acontecendo na mesma máquina. É difícil disso acontecer ou não? Nem um pouco. Não, né? É muito comum, né? Aí agora o que que acontece? Como que vai ser feito, né, essa organização? Então, o que que ele vai fazer? Para que todos possam se comunicar e, vamos dizer assim, ao mesmo tempo, né? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que segmentar esses dados e depois eu vou ter que remontar eles. Então, o que que acontece? A camada de transporte vai pegar aquele fluxo de dados que vem da camada de aplicação, de cada um dos aplicativos, e ela vai dividir isso em blocos de tamanhos adequados para que ele possa ser encaminhado para outra camada. Tá? Então, dependendo do protocolo da camada de transporte que é usado, esses blocos de transporte são chamados de segmentos, se for um TCP, ou de datagrama, se for utilizado o protocolo UDP. Tá? Então, aqui ele está ilustrando esses blocos, né, que são divididos. E aí, o que ele faz? Obviamente, quando ele segmenta isso, ele também tem que saber como remontar, né? E aí, depois que ele segmentou esses dados, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que adicionar um cabeçalho, e nesse cabeçalho ele vai ter vários campos com informações para que ele possa identificar o que é aquele segmento e como que ele tem que trabalhar com aquele segmento, tá? Então, por exemplo, as informações de cabeçalho são usadas pelo host de recebimento para remontar os blocos de dados e um fluxo de dados completo para o programa da camada de aplicativos de recebimento. Então, o que vai acontecer? Né? Chegou esse conjunto aqui, esses vários segmentos ou vários datagramas para o meu host. Aí o host vai ver, olha, esse segmento aqui é para e-mail, esse aqui é para mensagem instantânea, esses aqui é lá para aquela página tal, esse aqui é para aquela outra página, esse aqui é para aquele outro lá. Ele vai ter que remontar isso e vai dizer, ó, agora terminou esse conjunto, tu pode ler essa mensagem, senão tu não vai conseguir ler ela como um todo. Né? Então, ele que faz nesse cabeçalho vai ter esses tipos de informação. Nesses segmentos, também vai acontecer o quê? Para cada um dos serviços, tu tem uma identificação que a gente chama de número de porta. Então, por exemplo, correio eletrônico, ele trabalha lá com um protocolo, né, e aquele protocolo usa a porta 110. Uma página HTML, uma página web, usa a porta 80. Lá um aplicativo de mensagem instantânea usa a porta 531. Por uma comunicação por SSH, um acesso remoto, por exemplo, eu uso a porta 22. Né? E aí vai, então quer dizer o quê? Essa identificação de porta que vai saber, essa aplicação vai receber, chegou um segmento e a porta de destino é a porta 80, eu sei que eu tenho que mandar para o meu servidor web. Chegou na porta 110, é lá para o meu servidor de e-mail, né, para o meu aplicativo de e-mail. E ela que também controla, faz essa multiplexação das conversas. Né? Então, o que ele faz? A segmentação vai permitir que a multiplexação, né, dessa conversação faz com que vários aplicativos possam usar a rede ao mesmo tempo.
A segmentação ela vai facilitar o transporte, porque eu vou conseguir quebrar em pedaços menores e deixar que mais aplicativos utilizem a rede ao mesmo tempo, né? Eu não vou, por exemplo, assim, eu tenho uma página aqui para mostrar uma página bem pesada, ele vai criar 10 segmentos, né? Se eu não fizesse essa segmentação, enquanto eu não carregasse toda a página, nem outro aplicativo eu conseguir transmitir mensagem, né? Então, ele segmenta isso. E a multiplexação, o que ele faz? Ele envia um pouco de cada uma para todos conseguir ter chegar ao seu destino, né? Ter a sua funcionalidade aceita. Aqui, então, a gente tem os protocolos da camada de transporte, que é o TCP e o UDP. Tá? Então, a gente tem aqueles diversos protocolos da camada de aplicação. Então, dependendo do protocolo da camada de aplicação, do tipo de serviço que é utilizado, se o serviço precisar que a comunicação ocorra de forma controlada, né, que tu tem uma garantia que aqueles dados vão chegar, vai utilizar protocolo TCP. Os que tu não precisa ter a garantia, mas tu precisa ter velocidade, por exemplo, tu pode utilizar o UDP. E tem alguns protocolos que vai usar, né, tanto o TCP como o UDP. Às vezes usa o TCP para controlar a troca de mensagem e o UDP para mandar dados, por exemplo. Os dois protocolos da camada de transporte, eles são encapsulados num pacote IP, e esse pacote IP vai mandar para a camada de acesso à rede, e dependendo do tipo da rede que ele tiver, vai ser encapsulado lá naquele protocolo. Tranquilo isso, né? Sim ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. Fica difícil. O que acontece? Depois que vocês começam a conhecer os tipos de serviço, né, vocês vão conseguir entender se ele vai utilizar TCP ou UDP, tá? Mas você tem que entender como funciona aquele serviço, por isso que depois vocês vão ver um módulo só sobre camada de aplicação, tá? O que vocês têm que entender, tá? O IP, ele se preocupa apenas com a estrutura, o endereçamento e o roteamento de pacotes. Então, ele vai lá, ele vai estruturar o pacote IP, né, vai colocar, formatar ele, né, vai colocar o endereço de origem, o endereço de destino, para onde tem que chegar aqueles dados, e ele vai se preocupar como que ele tem que rotear, por qual caminho que ele tem que mandar aqueles dados. Isso lá da origem até o destino final, tá? O IP, ele não é responsável por garantir a entrega, tá? Então, lembrem lá das 3 características do IP, se vocês voltarem lá ainda nos primeiros capítulos, que ele falava das características do protocolo IP, ele não é um protocolo de entrega garantida, não é ele que faz isso, tá? E também ele não determina se uma conexão entre o remetente e o destinatário precisa ser estabelecida. Quem faz isso é o protocolo TCP. Então, o TCP ele é considerado um protocolo da camada de transporte confiável, completo, que garante que todos os dados cheguem ao destino, tá? Para isso, ele vai incluir campos que vão garantir que a entrega dos dados do aplicativo, e esses campos, obviamente, vai exigir processamento adicional pelo host, tanto de envio como de processamento. Então, toda comunicação que usar o protocolo TCP, tu tem um processamento a mais, por exemplo, se tu vai utilizar o protocolo UDP, tá? Então, o TCP, ele vai dividir aquele fluxo de dados, aqueles dados que vêm da camada de aplicação num segmento. Se for o UDP, é num datagrama, tá? Então, o TCP ele vai fornecer confiabilidade e controles de fluxo, né, em todas as operações. O que ele vai fazer? Ele vai colocar um número e vai fazer o rastreamento de segmentos de dados transmitidos para um host específico a partir de um aplicativo específico. Então, como ele tem um número de porta, tanto da origem como do destino, né, ele consegue rastrear esse segmento, e daí vai ter o número do segmento também, tá? E ele consegue rastrear para onde que ele tem que enviar esse segmento, tá? Ele também faz a confirmação dos dados recebidos, então vai ter no cabeçalho qual é o tamanho daqueles dados que tu está enviando, e daí ele vai mandar uma confirmação de quanto que ele conseguiu receber.
ele vai também retransmitir todos os dados que não foram confirmados para um determinado tempo. Então, eu mandei uma mensagem TCP, eu mandei um segmento TCP, e tem um tempo X. Se eu não receber a confirmação, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que retransmitir esses dados. Por isso que ele segmenta e ele faz essa multiplexação. Ele não vai mandar tudo de uma única vez. Ele vai mandar, por exemplo, 3 segmentos e vai esperar um retorno, né? Recebeu aquele retorno? Manda mais 3. Isso tem um tamanho de janela que a gente usa de comunicação, né? Que é o tempo máximo que ele pode dizer assim, vou mandar isso aqui e aí eu tenho que esperar uma confirmação. Se eu comecei a ter muita perda de segmentos, o que ele faz? Ele reduz a janela, quer dizer o quê? Ele manda menos dados por vez, né, para poder ter a confirmação mais rápido, né, para não precisar ficar usando largura de banda desnecessária. Os dados de sequência podem chegar em ordem errada, então como ele segmenta esses dados, e às vezes tu pode mandar por caminhos errados, por caminhos diferentes, né, pode acontecer isso na internet, tem várias rotas, pode ser que algum pacote chegue desordenado, aí o que ele faz? Como ele tem o número de sequência, ele vai reordenar isso para remontar isso e mandar para a camada de aplicação. Tá? E ele também é responsável por enviar dados a uma taxa eficiente que seja aceitável pelo receptor. Então, ele que diz assim, olha, né, bom, eu não posso mandar uma velocidade de 1000 megabits se o outro só consegue receber a 100 megabits. Tá? Então, ele que faz esse controle também. Então, para manter o estado de uma conversa e rastrear essas informações, primeiro o TCP ele precisa estabelecer uma conexão entre o remetente e o receptor. É por isso que a gente chama que o TCP é um protocolo orientado à conexão. Ele faz você já deve ter ouvido falar, ou de repente não, de handshake 3 vias. Antes dele conseguir enviar qualquer dado válido, ele vai mandar 3 mensagens para estabelecer uma conexão. Vou mandar aqui a informação. Eu tenho um arquivo, eu vou usar o FTP. O FTP segmentou isso e mandou 3 segmentos até o servidor de FTP. O servidor de FTP recebeu aqueles 3, ele vai mandar uma confirmação para o meu host. Depois que o host recebeu aquela confirmação, ele vai mandar os próximos 3 segmentos. Você perdeu na internet lá, passou um tempo X, né? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai reenviar, então, esses dados de novo. Mas note, ele só precisou reenviar os 3 últimos, não precisou reenviar os 6. Né? Recebeu aquele lá, o servidor de FTP vai mandar de novo. Então, assim que funciona a comunicação TCP. Alguém de vocês é casado aí ou não? Positivo. Não. O Paulo é casado. Você é separado, também não tem ninguém aí. Mas vocês devem conhecer histórias, né, de pessoas que casaram e depois separaram. Isso está muito comum hoje, né? Apesar de eu não gostar disso, por ser católico, mas está muito comum. O TCP, para casar, tu tem que mandar 3 mensagens, vamos dizer assim, né? Agora, para te separar, para te desmanchar a conexão, precisa mandar 4 mensagens. Então, para casar é barbada, mas agora para separar, aí complica, né? Ainda mais se tiver filhos, se tiver bens, né? Aí começa a complicar. Então, ciência aplicada. Ciência aplicada. Para estabelecer a conexão, ele manda 3 mensagens. Para finalizar a conexão, ele tem que mandar 4 mensagens, tá? Tem 4 trocas de mensagens entre cliente e servidor. Ele não fala aqui, mas, né, só para vocês saberem, né? Independente. O protocolo TP, que é um protocolo de datagrama de usuário. Tá? Então, ele é um protocolo bem mais simples. Não tem patrimônio, só matrimônio. Isso é bom, né? Então, o TP é um protocolo bem mais simples que o TCP. Ele não fornece confiabilidade nem controle de fluxo. Né? Então, o que significa que requer menos campos no cabeçalho. Então, não precisa ter vários controles para manter isso aí, né? Essa confiabilidade e esse controle. Então, o que ele faz? O remetente e os processos DP receptor não precisam gerenciar essa confiabilidade nem o controle de fluxo. Significa que o datagrama ODP
comunicação que usa o protocolo DP, ele é uma comunicação mais rápida, porque eu não tenho que processar muita informação. Tá? Então, o UDP divide esses dados em datagramas, que também são chamados de segmentos. Tá? O UDP ele é um protocolo sem conexão, então ele não fornece confiabilidade ou controle de fluxo e não requer uma conexão estabelecida. Tá? Então, ele não vai controlar informações que são enviadas e recebidas, e ele também não tem estados, né? Tu não consegue saber se ele está estabelecida aquela conexão ou não. Tá? O UDP ele também é conhecido como protocolo de entrega de melhor esforço. Como não tem uma confirmação de que aqueles dados foram recebidos, ele vai tentar entregar da melhor forma possível, né? Pode ser que nem sempre essa entrega seja bem sucedida. Então, aqui a gente tem a informação, eu tenho também, agora, antes eu estava usando o protocolo FTP para mandar um arquivo para o servidor. O protocolo FTP é um protocolo que usa o protocolo da camada de transporte TCP. O TFTP, que é o FTP trivial, ele tenta fazer a transmissão da melhor forma possível. Então, por exemplo, assim, o que ele faz? Por exemplo, onde que é usado o TFTP? Né? Muitas vezes é usado para fazer backups. Né? Então, tu faz assim, tu faz o backup e tu tenta enviar aquele arquivo lá. Né? Se enviou, o mais rápido possível, melhor. Né? Bom, se não enviou, amanhã vai fazer backup de novo, vai tentar enviar. Às vezes o pessoal usa o TFTP para ser mais rápido essa transmissão pela rede. Daí usa o DP. Tá? E aí, o que ele faz? Ele segmentou também e aí mandou todos aqueles dados, né? Se faltar algum lá, e o servidor também não vai mandar nenhuma confirmação, tá? Não manda nenhuma confirmação. Então, aqui ele vai falar, né, do protocolo da camada de transporte certo para cada aplicação. Então, dependendo da aplicação que tu vai utilizar, né, tu vai escolher ou o TCP ou o UDP. Tá? Então, aqui, por exemplo, telefonia IP, né, VoIP, resolução de nomes usando o DNS. Primeiro, uma transmissão VoIP, ela tem que ser rápida. Imagina ficar falando e começar a ter atraso, coisa lá, vocês não vão entender nada. Então, concordo que tem que ser, quanto mais rápido tiver essa comunicação, melhor. Positivo. Então, quando a gente escolhe isso, é porque a gente precisa de uma comunicação rápida, de baixa sobrecarga, não exige confirmações, não envia dados perdidos, entrega os dados assim que chegar. Já no TCP, a gente escolhe ele quando a gente quer uma comunicação confiável, que eu tenha confirmação que os dados chegaram e ele precisa reenviar esses dados que foram perdidos. E essa entrega dos dados tem que ser em sequência, né? Então, a gente precisa remontar isso lá do outro lado. Né? O que acontece, por exemplo, assim, normalmente numa videoconferência, às vezes o que acontece? A voz chega antes do que a mexer, né? Que a imagem, às vezes a imagem, a conexão está ruim e aí se perde alguns pacotes, daí fica quadriculado porque ele não conseguiu montar. O delay, na verdade, é o tempo de atraso, né? O atraso que tu tem até chegar lá. Tá? Normalmente, um pacote de voz, ele é menor do que um pacote de vídeo. Então, o pacote de vídeo, ele tem um delay maior que o de voz. Né? Ele é mais rápido, o de voz é mais rápido para processar que o de vídeo. Então, por isso que, normalmente, quando tem uma conexão ruim, o que acontece? A voz chega primeiro do que a imagem. Né? Então, às vezes, acontece isso por causa do delay, né? Isso, quando a imagem não trava, né? É bem isso. Então, quais são os recursos do TCP? Né? Ele estabelece uma conexão, uma sessão. Né? Nessa sessão, então, como ele é orientado à conexão, ele vai negociar e estabelecer uma conexão. E essa conexão, essa sessão, ela é permanente, né, entre o dispositivo de origem e o de destino, antes de encaminhar qualquer tráfego. Aquilo que eu falei para vocês, ele vai negociar, olha, eu quero me comunicar contigo, beleza, eu também quero comunicar contigo. Então tá, tá fechada a nossa conexão, e eu consigo transmitir os dados. Né?
Aí depois ele faz o quê? A garantia da entrega confiável. Então, por várias razões, é possível que o segmento seja corrompido ou perdido completamente, né, pela rede, e aí o TCP garante, então, que esse segmento vai ser enviado novamente, né, até chegar ao destino. Ele fornece entrega no mesmo pedido, então, com as redes podem fornecer várias rotas que podem ter taxas de transmissões diferentes. Os dados podem chegar na ordem errada, né, e ao numerar e sequenciar os segmentos, o TCP garante que os segmentos sejam remontados na ordem correta. É muito comum hoje tu ter rotas, balanceamento de carga, né? Então, o que tu tem? Tu tem duas rotas e aí, lá no momento, sobrecarregou aquela rota, tu manda para o outro. E aí, aquela outra rota é mais lenta que a principal, por exemplo, né? E às vezes pode chegar esses pacotes fora de ordem aí, né? E até na própria rede aí, se acontecer, né? E suporte e controle de fluxo. Então, os hosts de rede têm recursos limitados, então, né, tem que ter memória e poder de processamento. Então, quando percebe que esses recursos estão sobrecarregados, que está faltando memórias, olha, eu estou recebendo muita comunicação, né? E eu tenho que guardar isso na memória para que eu possa receber tudo, processar e enviar, né? Se tá, para de mandar aí porque eu tô sobrecarregado, né? E aí, então, o TCP pode requisitar para a aplicação reduzir essa taxa de fluxos e aí depois, né, regular isso de novo com a origem. É a mesma coisa quando tem um servidor web, por exemplo, e tu começa a ter muita requisição para aquela página. O que acontece? A página ela começa a carregar mais devagar, né? Demora mais tempo. Por quê? Porque o servidor não está conseguindo processar todas as informações. Então, espera, para de mandar um pouco os dados aí, porque eu tenho que processar tudo isso aqui. Então, quem faz isso é o TCP. Aí o TCP está regulamentado lá na RFC 793. O cabeçalho TCP, então, como é que ele está estruturado, né? Então, ele é um protocolo stateful, né? Então, que ele controla o estado da sessão, dessa comunicação. Então, para isso, ele tem que ter informações da porta de origem e da porta de destino. A porta de origem quer dizer o quê? Toda aplicação que eu abro na minha máquina para se comunicar com a internet, ele vai abrir uma porta de origem, vai ter um número, tá? E no meu servidor, lá no meu destino, eu vou ter uma outra porta, né, de destino, nesse caso, para que a gente possa se comunicar. E aí ele cria um número de sequência para aquele segmento e tem um número de confirmação. Tá? Depois ele tem o comprimento do cabeçalho, aqui tem um espaço reservado, tem alguns bits de controle, aqui tem a janela, que seria o tempo, né, que ele tem para mandar, qual a quantidade de dados que ele consegue mandar. Tem um checksum para verificar se houve erro, e aqui tem um campo de urgente, né, caso tu precisa colocar, e tem outras opções, tá? Então, lá, a porta de origem é um campo de 16 bits usado para identificar o aplicativo de origem por um número de porta. A porta de destino também é um campo de 16 bits usado para identificar o aplicativo de destino também pelo número de porta. O número sequencial, um campo de 32 bits usado para fins de remontagem dos dados. O número de confirmação, que é usado para indicar os dados foram recebidos e o próximo byte esperado pela fonte. Então, tu vai dizer, olha, tem mais coisa aí para te receber, né? O comprimento do cabeçalho, então, ele vai dizer, né, que são conhecidos como offset de dados, que indica o comprimento do cabeçalho do TCP. O campo reservado foi usado para uso futuro. Tem bits de controle, que ou vai ser usado com código de bits ou sinalizadores que indicam qual é a finalidade ou a função daquele segmento. Então, por exemplo, se é um segmento de sincronização para te estabelecer uma comunicação, se é um segmento de confirmação, então tem vários campos aí que são utilizados nesse controle. Tem o tamanho da janela, que é para indicar o número de bytes que pode ser aceitos de uma só vez. O checksum para verificação de erros e o urgente quando indicar esses dados são como urgente, tá? Algumas aplicações que usam o TCP. Então, o mais importante aqui que vocês precisam saber, assim, tá? Numa comunicação TCP, claro que todas essas informações são importantes, mas principalmente a porta de origem e a porta de destino, tá?
As aplicações que usam TCP, tá? HTTP, que vai usar os recursos lá do IP. Isso aqui são as aplicações principais, tá? Existe milhares de aplicações que usam TCP, tá? Essas aqui são as mais comuns. A gente está trabalhando com as mais comuns. O UDP, tá? Então, o UDP, a gente já falou que é um protocolo mais simples, então os dados eles não são reagrupados na ordem em que são recebidos, os segmentos perdidos não são enviados, não há estabelecimento de sessão e o envio não é informado sobre a disponibilidade do recurso. Tá? Olha o cabeçalho UDP, olha a barbada que é. Eu só tenho informação da porta de origem, a porta de destino, tem o comprimento, que é o tamanho do que ele está mandando, e tem um checksum ali para verificar se houve erro naquele datagrama só. Tá? Então, isso aqui, esses dois campos é a mesma coisa, o de tamanho vai indicar o comprimento desse cabeçalho e o checksum para verificação de erro, né, desses dados do datagrama. Tá? Aplicações que usam o UDP. Todos os aplicativos de vídeo e multimídia podem tolerar a perda de dados, né? Mas eles requerem um pouco ou nenhum atraso. Então, por exemplo, se eu perder algum dado, não tem problema. Aquilo que eu digo, vai acontecer de dar uma tremida na imagem, dar uma travada na imagem, mas mesmo assim tu consegue entender, né? Mas agora, se tiver atraso, tu tem uma comunicação, por exemplo, que tu tem muito atraso, né? Nos próprios vídeos que eu estava falando para vocês, se a voz chega muito antes da imagem, fica difícil, né, de tu acompanhar, né, aquilo lá. Né? Então, aí tu usa o DP aí para melhorar isso. Né? Então, exemplos aí de VoIP e transmissão de vídeo ao vivo. Solicitações simples de aplicativos de resposta. Então, por exemplo, o DNS e o DHCP usam o UDP, né? Porque a gente tem uma transação simples. Então, se perder aquela informação, né, não tem problema, daqui a pouco eu vou fazer de novo a mesma solicitação lá para ele, né? Pode ser que eu não tenha a resposta. E aplicativos que lidam com a confiabilidade, quer dizer o quê? Em vez de deixar a confiabilidade por parte da camada de transporte, essa confiabilidade é feita na aplicação. Então, na minha aplicação, eu implemento lá a questão de confiabilidade e de controle de fluxo. Então, por exemplo, aqui, ó, SNMP, TFTP, são aplicações aí que fazem esse controle da confiabilidade lá na camada de aplicação. Tá? Então, aqui, alguns dos protocolos, ó, DHCP, DNS, SNMP, que é para gerenciamento de redes, TFTP, VoIP, videoconferência, tudo isso usa UDP. Tranquilo? Agora que vem a barbada. Então, a gente viu que tanto no TCP como no UDP, no cabeçalho deles, a gente tem a porta de origem e a porta de destino. Tá? A gente tem 16 bits. Então, o que vai acontecer? Toda aplicação, ela vai ter uma porta destinada para ela, tanto na máquina cliente como na máquina servidor. Tá? O que acontece? A comunicação, ela sempre parte do cliente pro servidor, né? Então, o cliente, quando ele vai se conectar a um dispositivo, o que ele faz? Ele abriu uma aplicação, ele cria uma porta aleatória, ele abre uma porta aleatória na máquina dele e ele sabe qual é a porta comum que tem lá no meu serviço para fazer o acesso. Tá? E aí, quando chegar no servidor, o servidor tem essas informações e ele sabe como tem que retornar. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma conexão FTP e tenho uma conexão web, da mesma origem para o mesmo destino. Tá? Eu tenho dois fluxos de dados. Ó, o MAC de destino é o mesmo, concordo que é o mesmo MAC de destino, é o mesmo MAC do meu servidor. Tá? Aqui ele está na mesma rede, tá? Por isso que parece um MAC do servidor. O MAC de origem também é o mesmo, o IP de origem e o IP de destino também são o mesmo. Até aqui está tudo igual. Concorda? Agora, o que muda? Olha, esse fluxo de dados aqui, a porta de origem é 1305 e a porta de destino é 21.
E nesse fluxo de dados, a porta de origem é 1099 e a porta de destino é 80. Então, ele vai chegar aqui, quando chegar no servidor, não, ele está me mandando para a porta 21, para o aplicativo que funciona lá na porta 21. Aí, quando chega aqui, não, esse aqui para a porta 80. Quando chegou aqui, o servidor vai processar isso aqui e vai retornar as informações. O que ele vai fazer? Vai colocar o MAC de destino, o MAC da fonte, o MAC de origem, o MAC dele, o IP de origem, o dele, o MAC de destino dele, e aqui ele vai inverter, né? Agora, a porta de origem vai ser 21 e a porta de destino vai ser 1305. E assim por diante. Mas aqui ele consegue rastrear, então, para qual aplicação essas informações, tá? Quando a gente fala em socket, tá? Ou pares de socket, o socket o que é? É o IP com a porta. Então, por exemplo, 92.168.1.7.2.80. Se eu perguntar para vocês usam qual é a aplicação de banco de dados? MySQL ou Postgre? Postgre. O último que a gente usou. Quando vocês estão fazendo lá a conexão com o banco, lá no código de vocês vão colocar o IP da máquina, que normalmente está na mesma máquina de vocês, então vocês usam localhost, 2 pontos, e qual é o número da porta do Postgre? Putz, eu não lembro, professor. Pera aí que eu sei essa aí. E além de rodar em redes, os caras vão rodar em programação lá no banco também, né? Não. 3306? Esse é do MySQL. É que eu uso MySQL aqui, por isso. Hum? 5432, não é? 5432? Acho que é essa. É o que tem no PL admin aqui. E 432, isso mesmo. Aí, ó, não rodei em banco, professor. E não vou rodar em redes pro seu azar. Vai ter que me aguentar em redes 2. Esses dois sockets, né, para combinar um par de sockets, então o que a gente tem? Tem a origem com destino, né, com o IP de origem com a porta de origem, o IP de destino com a porta de destino, né? E aí tu consegue ter essas informações, rastrear, então, qual é a comunicação. Agora a barbada para vocês, ó. A gente só tem 65.535 portas para conhecer. Barbado ou não? Se tiver que só conhecer e não decorar, tá bom. Só conhecer, tá tranquilo. Não, na verdade, dessas 65.535, se vocês saberem 1024, tá bom. Melhorou bastante, né? Saber de cabeça? Claro. Se for um segmento do outro, dá para saber tranquilo. Deu 1 a 1024, eu consigo. Não, o que acontece assim, ó? Essas portas elas são divididas em três grupos. As portas comuns, que são as portas baixas até 1023. Né? Então, as primeiras 1024 portas, que essas portas aqui são as portas que são reservadas para os serviços comuns e populares da internet. Tá? Então, por exemplo, serviços de web, né, de e-mail, de acesso remoto, usa esses serviços mais populares da internet, usa essas portas comuns, até 1024. O Postgre, o MySQL, né, esses outros tipos de serviços que são de algum fornecedor específico, normalmente o que eles fazem? Eles usam portas registradas. Eles vão lá e dizem assim, olha, eu quero registrar essa porta para o serviço que eu desenvolvi. E eles vão lá, pagam isso para a IANA, né? E aí o que acontece? Ninguém mais, quando vai usar um outro aplicativo, vai colocar aquele aplicativo funcionar na mesma porta. Claro que tu pode instalar, por exemplo, eu quero instalar o Postgre, em vez de trabalhar na porta 5432, eu quero que ele rode na porta 5431. Posso fazer isso? Posso. Se não tiver outra aplicação rodando na minha máquina, nessa mesma porta, eu posso fazer. Eu posso alterar o arquivo de configuração dele e fazer ele funcionar nessa porta. O que vai acontecer? Em todas minhas aplicações que vão fazer a comunicação com o Postgre, por padrão, vou ter que trocar lá o socket, né? Vou colocar o IP e vou ter que colocar a porta a qual eu coloquei, que eu alterei na configuração. Não tem problema nenhum. Tá? Então, essas portas aqui são portas que são atribuídas pela IANA e uma entidade solicita, então, para usar os processos ou aplicativos específicos naquela porta. Tá?
E tem aqui as portas particulares ou portas dinâmicas, que são as portas altas, tá? De 49.152 para cima, que são usados pelo sistema operacional. Quando a gente abrir o processo, ele vai abrir para ser usado junto com aquela aplicação, né? Aqui o número de portas comuns, esses aqui são os serviços mais comuns que a gente tem, tá? na internet. Então, o que a gente tem? A gente tem o FTP. O FTP, ele cria duas conexões, ele abre duas portas. Ele abre a porta 20 TCP para transmitir dados e a porta 21 ele usa para controle. E aí tem um grande problema dos administradores de rede que não conhecem os protocolos e aí vão configurar um firewall e acham que o FTP é na porta 21. Aí ele só abre a porta 21. Aí tu consegue se comunicar, consegue mandar os comandos, mas aí os dados não conseguem enviar. Por quê? Porque os dados são enviados na porta 20. E o cara abre só a porta 21. O SSH, que usa TCP, porta 22. O Telnet também usa TCP, porta 23. O SMTP, que é para e-mail, também usa TCP, porta 25. O DNS, ele pode usar tanto o DP como o TCP. Tá? Ele usa a porta 53. O 67 é para o servidor de HCP e 68 para o cliente de HCP. O 69 é para a transferência trivial de arquivo, TFTP. O 80, o protocolo HTTPS POP3. 143 IMAP, os dois são para e-mail. O 161 é o SNMP, que é para gerenciamento de redes. E o 443 é HTTPS. Esses aqui são as principais, tá? Esses aqui são as principais. Com o comando netstat, a gente consegue visualizar quais são as conexões que tem na nossa máquina rodando. Então, aqui, por exemplo, eu dei um comando netstat, obviamente que ele vai mostrar apenas protocolo TCP, porque é o único que mantém o estado da conexão. O DP ele não vai mostrar nunca porque não mantém estado. E aí, o que ele mostra? Ele mostra qual é o IP local, e qual é a porta local, e qual é o IP de destino e a porta de destino. Tá? E ele mostra o estado daquela conexão, se está estabelecido, se está aguardando conexão, se já foi finalizada, né? Então, ele mantém esse estado também para a gente acessar. Notem que aqui ele tem algumas portas, depois de 2 pontos ele colocou um nome, porque aqui ele resolveu aqui, ele colocou o protocolo. Como ele sabe, em vez de ser o HTTP aqui, poderia ser o 80, mas ele sabe que o 80 é o protocolo HTTP. Então, ele já listou. Deixa eu mostrar aqui na minha máquina aqui. Ele demora um pouquinho, porque ele vai tentar resolver. Olha lá. Protocolo TCP. O meu endereço local, 92.168.0.203. A porta, 49.428. Conexão remota, 20.197.7189 HTTPS, estado estabelecido. E assim ele vai. Ele vai listar aqui várias outras conexões aí. Vocês vão ver que vai aparecer do WhatsApp, que eu estou com o WhatsApp aberto aí na minha máquina. Vai ter outros endereços HTTPS, HTTP, porque eu estou com outras páginas abertas também. Ele só demora um pouquinho. Ó, por padrão ele tenta resolver, tá? Ele tenta resolver nome e tenta resolver também o número de porta, tá? Com isso ele demora um pouquinho, porque ele vai ter que usar também o DNS, né? Vai ter que fazer consulta DNS para resolver isso. Então, o que a gente pode usar? A gente pode usar a opção "-n", que daí ele vai exibir só endereço IP em formato numérico e também em formato numérico das portas. Vou fazer aqui, olha lá, do WhatsApp, né? HTTPS estabelecido, ó, aguardando conexão, aqui modo estabelecido, ó, HTTPS. Posso dar um netstat -n, olha lá.
Isso aqui tudo conexões que eu tenho, ó. Então, agora ele não resolveu mais, ó, HTTPS 443, tá? Tenho várias conexões aqui, umas estão estabelecidas, outras foram fechar, aguardando o fechamento. Quer dizer o quê? Estão aguardando o fechamento ou por parte do cliente ou por parte do servidor. Então, tem várias opções aí, a maioria é conexão HTTPS. Eu estou com várias páginas abertas aí. Aqui tem uma página 80. Isso aqui tem várias aplicações aí rodando também que estão abertas. Tá? Isso aqui é interessante, vocês monitorar isso aqui, porque às vezes vocês não tem nada aberto, não tem nenhum navegador aberto, não tem nada, e tem muita conexão estabelecida. Cuidado, né? Pode ser algum sinal aí que tu tenha algum software aí que esteja te roubando informação, ou tem alguém conectado na tua máquina aí fazendo alguma coisa. Tá? Então, cuidem isso, cuidem do tipo de protocolo que tem. Tá? Não sabe qual é? Gruda a porta lá, vê o que é. Né? Gruda no Google lá e vê o que é. Tá? Então, isso são informações aí que a gente tem. Então, os processos, tá? Processos de um servidor TCP/IP. Então, o cliente enviando requisições TCP. Então, lembrando, sempre a requisição vai partir do cliente. Então, aqui ele está fazendo uma requisição HTTP, a porta de origem 49.152, porta de destino 80. Chegou lá no servidor, o servidor tem duas aplicações abertas, uma aplicação HTTP na porta 80 e uma SMTP na porta 25. Aqui também, um outro cliente fazendo uma requisição de e-mail lá para a porta 25. Eu costumo brincar, tá? Brincar que o servidor de rede é como se fosse uma entidade do governo, vamos dizer assim, e aí o pessoal fala muito do servidor público, né? Diferente do professor, servidor público, que aí normalmente o cara assim, o cara tá lá. Se ninguém pedir nada, ele não vai fazer nada, ele vai ficar lá parado, né? Ele está lá esperando. Pense no caso assim, eu preciso, o servidor ele trabalha lá na Polícia Civil, por exemplo, e ele é responsável por fazer a carteira de identidade, né? Então ele está lá, o serviço de fazer a carteira de identidade está lá, o serviço para fazer uma ocorrência, ele está lá, né? Se ninguém chegar e solicitar para ele vai ficar o dia inteiro lá esperando que alguém chegue, né? Tá a porta aberta lá da entidade, né? Se eu não fizer uma solicitação, ele não vai fazer nada, mas vai ficar aberto. Então, sempre vai partir do cliente, tá? Aí tu vai ter as portas de destino, então, né? Dependendo da porta de destino, ele vai verificar lá. Se eu mandar uma comunicação, por exemplo, aqui, eu tenho um servidor web que ele está implementado HTTP, e eu mandar um HTTPS, por exemplo, ele não vai conseguir responder. Ele vai dizer que aquela porta inalcançável, vai vir uma mensagem em CMP dizendo para ele, olha, né, porta inalcançável. Tu tem as portas de origem, que vai servir para depois o servidor conseguir responder, e essas portas de origem sempre vão ser portas dinâmicas. Porta de destino das respostas, então daí o que ele vai usar? Então, quando o cliente vai responder, então ele vai fazer quando o servidor vai responder, ele vai inverter, né, as portas, a porta que era de origem vai passar a ser de destino, né, para que ele possa enviar. E aqui também as portas de origem, tá? Então ele só mostrou aí isso aí. A questão aqui do casamento, tá? Para quem quer casar aí, para aprender como é que casa, né? Como é que eu estabeleço uma conexão TCP? Primeiro, eu tenho que mandar uma mensagem SYN, tá? Que é lá naqueles bits de controle. Então, o meu cliente vai iniciar uma requisição, né? Vai requisitar uma sessão com o meu servidor. Então, ele vai mandar um SYN para o meu servidor. O servidor vai fazer o quê? O servidor vai mandar um ACK, que é uma confirmação. Eu estou confirmando que eu recebi teu SYN e eu estou te mandando um SYN também, dizendo eu também quero estabelecer uma conexão contigo. Por quê? Eu tenho que poder enviar mensagem para o servidor e o servidor também tem que enviar mensagem para mim. Tá? Depois disso, o cliente faz o quê? Manda uma confirmação para ele, não, eu também quero fazer, eu deixo tu ter a conexão comigo. Tá? E aí tu mandou um handshake 3 vias, né? Então tu mandou 3 mensagens. Agora sim tu consegue, então,
começar a mandar informação aí para esses clientes, tá? Então, a gente chama de handshake 3 vias, que valida, né, se o host de destino está disponível, então, para essa comunicação. Tá? Então, nota que aqui ele colocou sequência 100, né, o controle de SIM, sequência 300, né, e mandou uma ACK de 101, quer dizer, que, ó, eu confirmei aquela sequência 100 mais 1, né? Então, estou esperando o próximo dado, que ele confirmou. Ele chegou à sequência 101, né? Resposta da sequência 101, aí ele mandou um ACK do 300, então 301, né? E está mandando também um ACK para o outro. Para encerrar a sessão, olha lá, daí são 4, eu mando um fim de finalizar, eu quero finalizar, eu terminei de... Quem faz a solicitação é o cliente. O cliente recebeu os dados do servidor, não tem mais nada para solicitar. Eu quero encerrar minha conexão. Manda um fim. O servidor manda assim, ok, tá finalizada a conexão. Aí o que ele faz? Ele manda agora o servidor manda um fim para o cliente. Aí o cliente vai mandar assim, tá finalizada a conexão de lá para cá. Tá? Então ele consegue manda essas 4 mensagens aí, né, para fazer essa confirmação. Tá? Então, achei que não tinha no material, mas estava depois. Essa análise, tá? Então, ela é o que eu expliquei ali. Então, ele vai usar essas comunicações. Aí tem aqui, urge, que é um campo de ponteiro urgente, significativo. ACK, indicador de confirmação usado para estabelecer e encerrar a sessão. Push, que é uma função push, que seria para reinicializar, né, para mandar algumas coisas. O RST, que é para redefinir a conexão, quando ocorre um erro, quando tem o tempo limite, tu consegue reiniciar aquela conexão. Sim, que é para sincronizar os números de sequência usados para estabelecer a conexão. E o fim, que não é mais dados do remetente, então usado para encerrar essa sessão. Aqui tem um vídeo que ele vai mostrar, vai capturar pacotes e mostrar para vocês como é que faz isso. Entenderam o casamento e a separação do TCP? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas é só ver de novo. Só esperar uma mensagem aqui. Vamos lá. Confiabilidade e controle de fluxo. Então, como que o TCP consegue manter essa entrega garantida e solicitada? Então, o que ele faz? Tá? Eu tenho os dados para mandar. Tá? Tenho os dados para mandar. Então, ele cria vários segmentos. Ele pegou aqueles dados e dividiu eles em vários segmentos. Tá? Esses segmentos eles podem ir por rotas diferentes. Tá? E quando chega lá, ele pode chegar numa ordem totalmente invertida. E aí o que ele faz? Ele reordena eles, né, para poder remontar isso nele, né? Para isso, então, ele usa, durante esse estabelecimento de uma sessão, um número de sequência inicial, que ele chama de ISN definido. Né? E esse ISN representa o valor inicial dos bytes que são transmitidos do aplicativo receptor. Então, esse ISN é aquele que está colocando, né? Segmento 1, 2, 3, 4. Na verdade, isso aqui é um conjunto de bytes que ele vai colocando. Então, ele define esse valor, né? Mas, para ficar mais fácil, a gente vai dizer que começa com 1, segmento 1, segmento 2, só para vocês entenderem. Quando ocorre a perda de dados, como é que é feita a retransmissão? Então, o que ele faz lá? Se ele mandar... Tá? Ele vai mandar aqui os dados, segmento 1, segmento 2, segmento 3, segmento 4, 3 e 4 falhou. Né? O que acontece? Ele vai mandando aqui, mandou um ACK que chegou ao segmento 3. Né? Vou fazer aqui, vamos ver. Vamos fazer a leitura aqui, fica mais fácil vocês acompanharem. Tá? O número de sequência e o número de confirmação são usados juntamente para confirmar o recebimento dos bytes, dos dados contidos no segmento. O número de sequência identifica o primeiro byte dos dados no segmento que está sendo transmitido.
o TCP usa esse número de confirmação ACK, enviando de volta a origem para indicar qual é o próximo byte que ele tem que o destino tem que receber, né? Isso, então, é uma chamada de confirmação antecipatória. O TCP ele passou por melhorias e antes ele fazia uma confirmação diferente e acontecia duplicação de segmentos. Tá? Então, ele mandava isso duplicado porque ele não recebia todos os segmentos. Agora, o que ele faz? Ele mandou o segmento 1, mandou o segmento 2, ele confirmou. Estou esperando agora o segmento 3, né? E estou aguardando do 5 ao 10. Aí ele mandou o 3, o 4, recebeu o 11 e o 12. Tá? Aí ele confirmou lá, estou esperando o segmento 13, né? Não confirmou lá o 5 e o 10 ainda. Então, ele usa essa questão de confirmação através dessas mensagens, tá? Desses segmentos. Então, é um pouquinho complexo essa parte, mas só para vocês entenderem. Tá? E o controle de fluxo, ele usa essa janela, esse tamanho de janela e de confirmações. Então, por exemplo, quando ele faz o estabelecimento da sessão, ele identifica, vou enviar uma janela de 10 mil, quer dizer, que eu posso mandar 10 mil bytes até eu ter uma confirmação. Tá? Então, ele mandou primeiro o número de sequência, 1460, recebeu aquele lá, mandou outro 1460, tá? E aí, ele demorou, ele recebeu lá a confirmação, então, que ele recebeu 2.921 bytes, quer dizer, está aguardando aqui o próximo byte, né? 2.921, e a janela continua de 10 mil. Tá? Aí ele manda mais 1.000 tantos bytes e mandou aquela confirmação. O que acontece? Pode ser que, se eu comece a ter perda de pacotes, ele reduz esse tamanho de janela para mandar menos informações, né, e ter uma confirmação mais seguida, mais recorrente. Isso também leva em consideração qual é a disponibilidade do buffer, né, da memória do cliente lá, para ele poder armazenar isso e processar. Tá? Tu tem aqui o controle, o tamanho máximo do segmento, que a gente chama de MMS, tá? Que nesse caso aqui ele está usando de 1.460 bytes. Então, o tamanho máximo que eu posso mandar em cada segmento é 1.460. Então, nota aqui que durante essa sincronia da sessão, ele disse, o tamanho da janela é 10 mil, né, que é para confirmação, e o tamanho máximo do meu segmento é 1.460. Então, nota que todos os segmentos são de 1.460, né? Claro que o último pode ser menos, porque não vai ter mais dados, tá? Então, ele faz essa troca aí entre a aplicação. Tá? A prevenção de congestionamento, né? Que quando ele está mandando assim, ele vê que está congestionado, ele manda a confirmação lá do segmento 2, quer dizer, o que está faltando, então ele reduz o tamanho da janela para poder receber menos dados, né? E aí tu não ter um congestionamento grande lá naquele outro PC. Tranquilo? Não muito, né? Essa parte é a parte mais complexa aí do TCP, essa parte. Mas que para nossa funcionalidade, você só tem que entender como funciona um pouquinho do TCP e um pouquinho do DP. Tá? Então, o DP ele tem uma baixa sobrecarga em relação à confiabilidade, né? Vendo explicar é fácil, né? Mas na hora que nós vamos ver. E aí, o que ele faz, né? O DP, ele não remonta, então, como ele não tem conexão, ele não é confiável, esses datagramas, eles também podem chegar em ordem diferentes, mas eles não vão ser remontados, tá? Ele vai ser entregue daquela forma, tá? E também aqui a questão das requisições, o que vai mandar? O cliente vai fazer a requisição, por exemplo, aqui, né? Está fazendo uma requisição para o DNS na porta 53, né? E aqui fazendo uma requisição RAIDs, né? De autenticação aqui, lá na porta 1812. Tá? Então, aqui, ele funciona da mesma forma, então, na comunicação sempre vai ter a requisição do cliente com a porta de origem e a porta de destino, né? Aí depois tu vai ter aqui as mesmas informações daquela que tinha no TCP, a mesma coisa no DP, tá? Porém, ele só não estabelece a comunicação com a sessão. Tá? E aí nós terminamos o capítulo 14, que é da camada de transporte. Dúvidas?
Vamos fazer uma pausa? Nenhuma dúvida. Só uma certeza. Só uma certeza. Vai ser puxado. Tá complexa. Vamos tá complexo. Não é o Alexandre. Vou dar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu compartilhar de novo aqui a tela antes de nós fazer a pausa. Vamos escovar bits aqui. Vou pegar minha conexão Wi-Fi aqui. Tá? Ó, isso aqui são dados que tá trafegando aqui na minha máquina. Eu tenho protocolos UDP. TCP. Vou pegar uma conexão TCP aqui. Ó. Olha lá. Eu tenho TCP que usa o IP. Então lá, porta de origem, 443, porta de destino. Então, quer dizer, uma comunicação do servidor para minha máquina. Tá? E aí, o que ele tem aqui? Ó? Número de sequência. É 1 aqui, ó. Nota que ele está colocando aqui que é um número de sequência relativo, tá? O próprio Wireshark, que é esse programinha de captura que a gente usa, tá? Ele colocou um número relativo, que só para te entender que essa é a sequência 1. Tá? Aí tem aqui o número de sequência. Aí o próximo número de sequência que ele pergunta é a confirmação. Tá? Aí aqui tu tem o tamanho do cabeçalho, aqui tu tem as flags, ó. Então, o que ele está dizendo? Ó? Ele está mandando que é um pacote, é um segmento ACK. Lá, onde tem o bit 1. Tá? O tamanho da janela, 401. Aqui tem o checksum. Aqui tem outras análises aqui que pode ser feito, tá? Tamanho do cabeçalho, que deu... Aí vem o outro pacote aqui. Tá? Também, olha lá. Vamos ver se tem um de finalização aqui. Aqui o DP. Olha lá o DP. O DP é bem mais simples. Opa. Aqui. Porta de origem, porta de destino. Tamanho do cabeçalho. Tamanho do payload. Tiro curto. Barbadinha. Né? Deixa eu pegar para o protocolo aqui, vamos ver. Vou abrir uma coisa aqui. Vou botar um filtro aqui, vamos ver uma coisa. Peguei o DNS, uma consulta DNS. Tá? Então, o DNS está aqui. Isso aqui é uma consulta DNS. Tá? Ele está fazendo a consulta aqui. Ele consulta reversa. Isso aqui é uma consulta reversa. Tá? E aí, o que ele usa? Ele usa o protocolo UDP. Tá? Lá, porta de origem, 53, porta de destino. Então, isso aqui é só olhando isso aqui, eu consigo saber que a comunicação está vindo do servidor para a minha máquina. Se eu quisesse olhar aqui o pacote IP, ó, porta de IP de origem, 192, 16801, IP de destino, 192, 168, Então, aqui, ó, o meu gateway está mandando informação para a minha máquina. Tá? Então, quem está resolvendo o DNS é a minha máquina, é o meu gateway. Tá? Aqui tem DNS, vamos ver se tem... Pegar o HTTP. O HTTP, ele usa o TCP. Porta de origem, porta de destino. Aí tem toda a comunicação aqui. Você consegue rastrear isso aqui, vamos ver.
Aqui tu tem a consulta dele. Tá? Ok, ACK. Aqui sim, ACK. Ó. Notem que esse aqui é uma flag sim ACK, então ele está confirmando e está tentando estabelecer uma comunicação. Então tá vindo, ó, tá vindo do meu servidor, tá? Tá vindo do meu servidor para minha máquina. É um pedido de confirmação aí que eu fiz. Então só para vocês verem um pouquinho aí de como funciona essa camada de transporte, tá? Fizemos um intervalinho de uns 20 minutinhos? Pode ser, professor? Voltamos Pode 9 horas? Uhum. 9 horas, beleza. Beleza. Então tá. 12.